né? É muito quente. Então acho que aí é uma coisa. Na igreja de Santa Catarina já tem, é muito confortável, é muito agradável. E não é vaidade, lá ou é muito quente ou é muito frio. Então, lá é bem complicado. Se aqui está quente, lá deve estar mais quente ainda, ou está chovendo. E assim, lá precisa mesmo. E aqui a gente não está tão acostumado, mas eu acho que vai ser um caminho bom para a gente, até porque o espaço está agradável, não é? Então, colocar um ar-condicionado vai ser muito bom. Tá bom? Vamos pensar nisso aí até o final do ano, até o meio do ano, até o final do ano, para passar o verão, não precisa mais. 1 Tessalonicenses 5,18. Mas Deus vai nos dar condições em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, amém. Eu ainda não achei que eu estava falando mais que a boca. Mas eu já acho. Diz assim a Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos, lemos a Tua Palavra e a gente tem por importância, meu Deus, meditar na Tua Palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não há, meu Deus, outro caminho, não há outro lugar para irmos, senão, meu Deus, na meditação da Tua Palavra, meu Deus, na assimilação e na fé, meu Deus, gerada pela Tua Palavra. Assim, meu Deus, cremos que vamos herdar a vida eterna em Ti, Senhor. Por isso, abençoa a nossa mente, a nossa vida, para que sempre seja aberta, meu Deus, como terra boa a Tua Palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Irmãos, o texto da Bíblia Sagrada, ele traz um conceito muito amplo, muito antigo. E assim, isso se perdeu muito. Antigamente as pessoas eram mais agradecidas. Talvez você diga que não, mas as pessoas eram mais agradecidas, porque elas dependiam muito de Deus. Por exemplo, hoje a gente tem muitos instrumentos que nos dizem quando vai chover e quando não vai chover. Antigamente não. As pessoas sabiam que era a época do verão, era a época da chuva, era a época do inverno. Não era assim? Não tinha negócio satélite para dizer. As pessoas até pelo vento, pelo clima percebiam, então elas dependiam muito dos céus, muito de Deus. E às vezes uma simples chuva já era o motivo das pessoas serem muito agradecidas, porque se tinha chuva tinha prosperidade. Não é verdade? O homem moderno, ele se adaptou, ele se acostumou a muitas coisas. Aí tem que ver a tecnologia, tem que ver a previsão do tempo, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E não se esquece, ou se esquece, que tudo vem de Deus. E mesmo tendo a melhor máquina do mundo, a resposta certa não vem do homem, ela vem de Deus. Vira e volta, os meteorologistas, eles dizem, nós nos enganamos, prevemos assim, mas aconteceu assim, às vezes até fala, vai chover, aí a gente sabe que vai dar chuva, não chove, né? Mas vai fazer frio, aí quando vem, dá esse sol. Mas por que erra? Porque é só Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Eles têm modelos, eles têm métodos para prever, mas a resposta certa não depende do homem, vem de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nós estamos diante de um texto que diz, em tudo dá graças. Mas isso é há 2000 anos atrás. Então uma pessoa ia sair, de repente chovia, o que a pessoa fazia? Vou voltar para dentro de casa, daqui a pouco eu como. Ela ficava lá dentro de casa reclamando? Não, Deus sabe de tudo. Dou graças a Deus, porque de repente essa chuva me pegava no meio do caminho. E ia ser impossível. Navegações, por exemplo, era impossível prever quando você ia chegar. Eu entrei no navio aqui para ir para a Itália. Quando você vai chegar? Aí é Deus na minha vida. Porque depende do oceano, depende dos ventos. Os navios não tinham motores. Então dependia do vento. E se não ficasse uma semana sem ventar? A rema é mais difícil. Então era um homem que dependia mais de Deus e aprendeu, por isso, ser mais grato a Deus. Hoje, as pessoas, muitos ainda agradecem, são muitos gratos a Deus, mas muita gente nem lembra de Deus, nem lembra do Senhor, acha que o ovo vem do supermercado, não vem da galinha, acha que o arroz ele vem da prateleira do mercado, não vem do campo, porque se o tempo não for bom, não tem arroz, não tem feijão. O homem antigo, ele sabia justamente
que precisava de algumas coisas para poder colher, para poder viver, para poder se alimentar, para poder ter o sustento. Então, muitos irmãos, eles acostumavam a pedir a bênção do céu sobre plantações, sobre colheitas, e clamavam para que tudo corresse bem, para que tudo desse certo. Eu sei que muitos aqui têm isso na prática, quando acorda de manhã, já vai colocando o dia na presença de Deus para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, para que as coisas sejam abençoadas. Quando o alimento chega em casa, a gente apresenta ao Senhor para que Deus prospere, para que tudo dê bem, para que tudo dê certo. Mas hoje tem se perdido essa ideia de agradecer. Um coração agradecido é um coração mais feliz, com certeza. Glória a Deus. Um coração agradecido é um coração mais contente, é um coração mais vivo. Olha o que diz a Bíblia: eu não vou dar graças apenas por algumas coisas, eu vou dar graças por tudo. E digamos que algo na minha vida não esteja 100%. Eu tenho que procurar em Deus forças para continuar agradecendo. Eu não tenho domínio nenhum sobre as coisas que aconteceram no passado, e nem nada do que está acontecendo aqui agora. A única coisa que eu faço é fazer escolhas boas agora, para que o meu futuro seja diferente. Por isso que a gente só deve agradecer e não reclamar, porque se você está aqui, foi Deus que te trouxe. Aleluia! E tudo que aconteceu te trouxe até aqui. Se você está, mas meu pai me deixou, minha mãe me deixou, não sei o que aconteceu, isso tudo que aconteceu te trouxe até aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Amém? Porque se fosse de outra maneira, talvez nem aqui você estivesse. Talvez você estivesse em outros lugares. De repente, se tudo tivesse dado muito certo na sua vida, nem buscar o Senhor você tivesse buscado. Então o texto da Bíblia Sagrada é um texto muito atuante, porque ele diz: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para a vossa vida em Cristo Jesus. Se eu estou aqui, é porque tudo que aconteceu favoreceu. Romanos 8:28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu. Tudo que aconteceu te trouxe até aqui. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode ser agradecido por esse dia que o Senhor fez, até pelo calor da noite. Zé Maria Cristo que não estava dormindo, né, Zé? Está difícil dormir, né? E a gente agradece a Deus até pelo calor da noite, porque em tudo dai graças. Olha o que o texto da Bíblia diz: porque essa é a vontade de Deus para a vossa vida em Cristo. A vontade de Deus é essa. Diga para o seu irmão: a vontade de Deus é essa. Pronto. Glória a Deus. Mas qual é a vontade? A gente está falando do presente, que a gente está buscando o Senhor aqui agora. Diga glória a Deus. Estamos buscando ao Senhor, a nossa mente está aberta, final de ano, tem muita gente aí com outros pensamentos, a gente está pensando em buscar ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Agora, vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Falando de vontade de Deus, e aí eu falei, vou agradecer pela vontade do Senhor. Então hoje eu estou aqui hoje buscando o Senhor, agradecendo pela vontade do Senhor. E qual é essa vontade? Romanos 12:2. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que a gente não pare no meio do caminho, que a gente não fique parado no tempo, mas que a gente busque renovação do nosso entendimento. E não vos conformeis com esse mundo. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz para a gente parar nesse mundo, nas coisas dessa terra. Está todo mundo falando de uma coisa e você parece Maria vai com as outras. Não. Eu vou falar de coisas diferentes, porque o Senhor vai abrir a minha mente, vai me dar estratégias para falar de vida, para falar de paz. Você viu que quando um começa a falar de dificuldade, todo mundo começa? E um começa a falar de política, todo mundo começa. E um começa a falar de futebol, todo mundo começa, parece uma febre. A gente precisa pedir a Deus uma mente renovada, transformada, avivada pelo poder de Deus, para que a gente não seja conformado. A palavra conformado é a forma, o jeito do mundo. A gente tem que sair dos parâmetros desse mundo e buscarmos através da mente de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa mente, falarmos de coisas diferentes. Amém? Vamos pedir a Deus que em 2026 a nossa mente seja mais aberta. Vamos falar de coisas melhores. Oh glória, aleluia, né? Ah, pastor, eu falei muita bobagem em 2025.
Então em 2026 eu vou falar coisas novas. Aleluia. Pensar em ler um livro novo, em começar um curso novo, não é verdade? Em aprender uma habilidade nova. Oh, glória a Deus! Pensar em praticar alguma coisa que te tire dessa normalidade. Aleluia. Às vezes eu fico preocupado porque as pessoas começam a repetir parecendo papagaios o que fala na televisão, o que fala no jornal, sem meditar, sem refletir de verdade no que aquilo significa. E a Bíblia diz: não pegue a forma desse mundo, mas busque em Deus, ou seja, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor, renova minha mente, meu coração. Meu Deus, eu quero olhar para o que não deu certo em 2025. Eu quero buscar acertar mais aquilo que não foi bom, que trouxe coisas ruins para a minha vida. Eu parecia uma pessoa diferente, eu não quero mais ser aquela pessoa. Eu quero glorificar o teu nome. E o que eu vou fazer? Eu vou buscar agora renovação na presença de Deus, para que eu venha viver na minha vida o que Deus tem. E aí a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Deus tem coisa boa para a sua vida. Deus tem coisa melhor para a sua família. Deus tem coisa melhor para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Diga isso e profetize isso. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para minha casa. Deus tem o melhor para minha família. Deus tem o melhor para minha saúde. Deus tem o melhor para minha vida. É isso que a gente tem que declarar e buscar, porque isso é verdade, amado. Isso é Bíblia. Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Mas não diz que Deus vai fazer tudo. Não diz que Deus é responsável por tudo. Diz que eu tenho que buscar renovação do meu entendimento. Então, a partir desse momento que eu ouço a palavra, eu vou buscar o quê? O melhor de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu vou buscar o melhor. Ah, pastor, minha casa está só por Deus, então eu vou buscar o melhor de Deus para a minha casa. Eu sei que essa situação o Senhor vai mudar. Pastor, mas eu reclamo. Não, eu vou dar graças a Deus, como diz o primeiro texto: em tudo dai graças. E aí eu vou buscar a renovação de Deus. Primeiro na minha mente, no meu coração, e depois para a minha casa. Amém? A gente quer que a casa mude primeiro, a gente muda primeiro. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem muda primeiro? É a sua casa ou você? Você. Quem muda primeiro o emprego ou você? Você. Quem muda primeiro o marido ou você? Você. Aleluia. Amém? A gente quer que tudo mude para que a gente mude. Ah, se ficar do jeito que eu quero, eu faço. Não. Primeiro eu mudo, me transformo pela renovação do entendimento, e aí as coisas começam a acontecer na minha vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não parei nesse texto não, porque esse texto ele diz mais um pouquinho para baixo, e a gente vai ler juntos aqui Romanos 12, pode ser versículo 3. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, cada um com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada. Ou seja, isso é muito bom. Fala para o seu irmão, isso é para a sua vida. Glória a Deus. Ouça isso. Ninguém é igual a ninguém. A fé do pastor não é igual à sua fé. Talvez a sua fé seja maior ou menor, não importa. Mas cada um vive com a fé que tem. Mas eu já falei para você fazer e a pessoa não faz. Por que a pessoa não faz? Porque a fé dela é diferente da sua. Ah, pastor, vou pegar um cacete e botar na cabeça dessa pessoa. Porque tenha santa paciência. A pessoa tem a cabeça dura, não tem a cabeça dura não. Você tem a sua fé e a sua maneira de estabelecer as coisas e o mover de Deus na sua vida. E ele tem a dele. E a Bíblia diz que tem coisa errada nisso? Porque olha, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada, glória a Deus. Irmão, tem gente que se acredita que louvar vai subir até o céu flutuando. E glória a Deus. Ué, está errado isso? Não, glória a Deus. Louva ao Senhor, meu, adora. Mas tem gente que acha, irmão, que não é assim não. Tem gente que fala, não, é na palavra, é na oração, é com dificuldade, e tá bom também. A gente só não pode ter uma fé fora da palavra mas cada um vive com a fé que tem. Por isso que é a obrigação do pastor entender todo mundo. Tem gente que tem uma fé, irmão, para passar o mar vermelho. Tem gente que a fé às vezes fica assim, ó. Aí o pastor tem que pegar no colo. A minha filha falou do cajado na cabeça da ovelha, né? Tem um pastor que resolveu dar todo dia uma pauladinha na cabeça da ovelha.
Aí minha filha falou assim, mas apanhar todo dia ninguém merece. Mas o pastor não queria isso não, o pastor queria saber o que estava acontecendo, que todo dia morria uma ovelha. E no que ele estava dando palavra dele, teve hora que ele ouviu um grunhido. Ué? Ele falou, opa, a ovelha não faz isso não. E o que era? Um lobo vestido de ovelha. Viu? Aí eu falei para minha filha, ovelha não reclama. Quem reclama é lobo. Às vezes, irmãos, a medida de fé é diferente, mas cada um age de uma maneira e a gente precisa respeitar. Às vezes dentro de casa tem 5 pessoas e cada um vive com a sua fé, só Deus para entender o ministério de cada um. Mas pense nisso, cada um vive com a maneira de fé, com a medida de fé que eu agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela sua vida. E se as pessoas que vivem com você são diferentes, glorifique a Deus. Versículo 4, perdão. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma, é diferente. Amém? Amém. Pode ler o próximo? Sim. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Individualmente somos membros uns dos. Todo mundo precisa de todo mundo, mesmo entendendo que todos nós somos diferentes uns dos outros. Então eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, mas cada um é diferente. E não menos importante. Diga glória a Deus. Amém? E não menos importante. Cada um tem a sua importância. Glória a Deus por isso. Agradece ao Senhor pela sua vida. Amém? Pastor, está estreito, mas graças a Deus. E eu passo até a entender o mundo. Agora eu vou terminar em Efésios, capítulo 4. Perdão, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Bom, sabendo que eu agradeço em tudo e glorifico a Deus por tudo, até aqui o Senhor me ajudou. E o que eu faço daqui para frente é buscar minha mente renovada para que a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, aconteça na minha vida. Amém? Não, estou agradecendo ao Senhor por tudo, mas não está fazendo nada para melhorar? É assim? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz não vos conformeis com esse mundo. Buscar a renovação para que experimenteis qual seja boa,